Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é José Fabiano Bueno Mafra, faço parte do GFX Unifal. Hoje estamos aqui com o professor Guilherme Artioli, diretamente de Manchester, na Inglaterra, que irá apresentar para a gente a perda rápida de peso em esportes de combate. Certinho, Guilherme? É isso aí. Seja bem-vindo e ótima palestra. Pode começar. Beleza, obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo. Para quem chegou agora, estou com a câmera desligada porque a minha internet não está muito boa e eu espero mesmo que a gente não tenha nenhum problema de conexão aqui durante a apresentação. Mas vamos lá. E aí, assim, eu só estou vendo a minha tela, então caso dê algum problema aí com a internet, comece a pipocar, vocês têm que me avisar, abrir o microfone aí e me avisar, tá? Perfeito. Bom, vou falar sobre perda rápida de peso e, assim, só para contextualizar, quando a gente fala em perda rápida de peso, a gente pode ter várias ideias diferentes na cabeça, mas nessa aula, palestra aqui, eu vou falar especificamente do que os lutadores fazem para conseguir perder peso para competição, né? Então, vai ser perda rápida de peso focada especificamente em esportes de combate, tá? E eu sempre gosto de começar fazendo assim uma reflexão sobre se tamanho importa nos esportes de combate, né, nos esportes de luta. E eu faço essa reflexão porque, para quem é das lutas, ou para quem tem alguma familiaridade com as lutas, já deve ter ouvido falar assim, umas histórias do tipo: a minha arte marcial é tão boa que não importa o seu tamanho, eu consigo ganhar de você. E aí cria-se essa ideia de que o tamanho não importa, o que importa é se a pessoa é boa ou não é. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Quando a gente pensa em uma pessoa, duas pessoas se enfrentando, é claro que o tamanho confere uma vantagem. Pessoas maiores, mais fortes, mais pesadas, elas tendem a ter uma vantagem em qualquer tipo, ou na grande maioria dos esportes de combate, né? E é justamente por isso que existem as categorias de peso, né? Elas estão aí para minimizar as discrepâncias de tamanho. Então, todas, né, ou quase todas as lutas, os esportes de combate, quando você vai ver as competições, elas são divididas por categorias de peso. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou dando a divisão do boxe. Tá? Eu peguei qualquer uma, não importa, só para ilustrar a divisão de peso aqui, no caso aqui do boxe. Tá? Vamos pegar essa divisão do boxe e vamos fazer aqui um exercício mental. Imagina que você tem um lutador que pesa 175 libras, então ele é da categoria meio pesado. E aí ele começa a olhar para as categorias de baixo, né? E aí olha para essa categoria aqui de 147 libras, que seria o peso médio, meio médio. Ele começa a pensar assim, pô, ia ser tão bom se eu lutasse com esses caras pequenos aqui, né? Se eu lutasse com esses nanicos. Só que aí, esse cara, para descer essas duas categorias, ele teria que perder 13 quilos do peso corporal dele, que seria equivalente a 16% do peso. Vamos supor que esse cara grande aqui consiga perder esses 13 quilos, esses 16%, e consiga se qualificar para lutar em 147 libras. O que será que esses caras pequenos aqui iriam pensar? Fala, gente, o que está acontecendo aqui? O que um cara desse tamanho está fazendo na minha categoria? Eu preciso fugir desses gigantes, eu preciso sair dessa categoria. E aí, obviamente, ele vai também pensar em descer de categoria. E aí cria-se um efeito em cascata, um efeito dominó. Então, eu queria só colocar essa ideia logo no comecinho aqui para vocês, que a gente vai refletir sobre isso depois. Então, por que os lutadores perdem peso? Essencialmente por dois motivos. Ou eles estão ativamente buscando algum tipo de vantagem de força ou de tamanho ao lutar contra oponentes menores ou mais fracos, ou então eles não estão ativamente buscando nenhum tipo de vantagem, mas eles querem restabelecer equidade de força e tamanho. Já que tem outros atletas maiores nas categorias deles, eles vão lá e reduzem também de categoria para encontrar atletas do tamanho e do peso deles.
Aqui, gente, tem uma imagem que foi tirada na Olimpíada do Rio, 2016, da área de aquecimento dos atletas de judô. E eu peguei essa imagem para ilustrar como que o tipo físico normal de um atleta de judô de alto nível, né? Como vocês podem ver, a grande maioria deles, talvez exceção na categoria dos pesados, né? Mas a grande maioria deles tem um percentual de gordura muito baixo. Quando a gente olha para a literatura científica, a gente vê que, pelo menos para os homens, isso está, na grande maioria dos casos, abaixo de 10%, tá? Então, imagine naquele caso que eu mostrei para vocês, que o atleta tinha que perder 13 quilos de peso corporal, ou 16% do peso dele, esse cara simplesmente não tem tudo isso de gordura para perder. Mesmo que ele perca tudo de gordura, ainda vai faltar, né? A média de gordura é de 8%, então mesmo que eles cheguem a 0% de gordura, o que a gente sabe que é impossível, esses caras não vão bater o peso. E aí, se você não pode perder gordura, o que mais que te resta perder, né, para um atleta? Essencialmente duas coisas, ou massa muscular ou água. É óbvio que atletas de luta não querem perder massa muscular, não querem ficar fraco, então toda a perda de peso vai ser focada na perda de líquidos, de água. Então, o objetivo primário de atletas de luta que fazem perda rápida de peso é minimizar as perdas de massa muscular e maximizar a perda de água. Então, eles estão a todo momento buscando a desidratação, tá? Quais são as técnicas mais comuns que eles utilizam? Restrição alimentar e fome. Quando eles fazem isso, né, quando eles restringem a alimentação, eles depletam o glicogênio muscular. Isso já resulta em alguma eliminação de água. Agora, se eles mantiverem isso por muito tempo, eles vão eles vão ter uma perda substancial de massa muscular, o que é algo que eles não querem. Então, eles não querem ficar fazendo restrição alimentar por longos períodos. Eles podem também fazer desidratação, né? Quando você desidrata, você elimina, obviamente, muita água. E se a desidratação se mantiver por muito tempo, é algo muito desconfortável, os atletas não conseguem treinar direito, os riscos aumentam. Então, mais uma vez, os atletas estão evitando algo de longa duração. Então, na cabeça dos atletas, né, isso aqui é a mentalidade deles, não estou dizendo que é o correto. Na cabeça deles, perder peso rapidamente é melhor do que perder peso gradualmente. E é por isso que eles optam, na grande maioria das vezes, por perder peso em uma semana, em 3 dias, em 2 dias, ao invés de ficar ajustando o peso ao longo do tempo. Tá? Bom, mas será que eles realmente perdem peso? Será que os dados, né, do mundo real indicam que os atletas realmente perdem peso? Sim, o que não faltam são estudos que mostram que uma quantidade muito grande de atletas das diferentes modalidades de luta perdem bastante peso. Então, aqui, se a gente olhar para a literatura lá atrás, ó, na década de 70, já tinham estudos, né, levantamentos grandes com atletas de wrestling, né, de luta olímpica dos Estados Unidos, mostrando um percentual bastante grande, uma prevalência muito grande de perda rápida de peso. Para vocês terem uma ideia, em 1990, esse estudo aqui, ó, é de 90, nessa época, eles já chamavam a perda rápida de peso de tradição, né? Então, há muito tempo que a perda de peso já é uma tradição. E aí, isso aqui foi o trabalho do meu mestrado, que eu realizei em 2006, 2007, e são 26 anos depois desse artigo aqui. A gente observou que no Brasil, em atletas de judô, o padrão de perda rápida de peso era muito semelhante com o de 25 anos atrás na luta olímpica lá nos Estados Unidos. Tá? E aí, depois disso, né, com a popularização do MMA, parece que não só essa tradição se mantém, mas que ela tem piorado, que ela tem ficado mais extrema e mais agressiva, né? Então, os estudos mais recentes ainda, né, que começam a avaliar os atletas de MMA, eles já começam a chamar atenção para padrões extremos
de perda rápida de peso entre esses lutadores, tá? E aqui outros autores chamam esse comportamento de perda rápida de peso em atletas de MMA de alarmantes, tá? Então, para vocês verem que é uma coisa longa, né, que acontece já há muito tempo, que parece que resiste às mudanças do tempo, e que, para piorar, com a profissionalização e com a popularização de novos esportes de combate, parece que isso tem ficado ainda pior. Tá? Muito bem, qual que é a magnitude da perda rápida de peso desses atletas? Bom, a maioria deles perde algo em torno aí de 2 a 5% do peso corporal, isso aqui vale para as lutas amadoras, seria o caso do judô, do jiu-jitsu, karatê, taekwondo. Nas lutas profissionais, né, que é o caso do MMA e do boxe, a média é muito maior, tá? Ao invés de ser de 2 a 5%, a média é de 12%. Ainda entre os amadores, cerca de 15% dos atletas perde mais do que 10% do peso corporal. E uma quantidade substancial deles perde acima de 20% do peso corporal, isso em poucos dias. Tá? Isso aqui, como eu falei para vocês, é o meu trabalho de mestrado que eu realizei na USP. Eu fiz um levantamento com 822 atletas de judô, entre homens e mulheres, e nesse levantamento a gente observou que 86% dos atletas disseram que já perderam peso para competir no judô, isso quando a gente considera todas as categorias, e quando a gente exclui a categoria peso pesado, porque eles não têm limite de peso, então obviamente eles não perdem peso, excluindo os pesos pesados, a gente observa que 89% dos atletas disseram que já perderam peso para competir pelo menos uma vez na vida. Tá? Como eu falei para vocês, a maioria deles perde de 2 a 5%, isso regularmente, tá? Isso é o que eles costumam perder. Então, ainda que a maioria seja de 2 a 5%, vejam, 6% praticamente perde até 10% do peso corporal regularmente. Quando a gente pergunta para eles qual foi a maior quantidade de peso que você já perdeu, a maioria continua sendo de 5 a 10%, mas uma quantidade grande, quase 40%, diz que já perdeu de 5 até 10% corporal, e cerca de 5% já perderam mais do que 10% do peso corporal. Então, eventualmente, esses atletas precisam fazer perdas de peso que são ainda mais extremas e mais preocupantes. Tá? Uma coisa que a gente observou e que deixou a gente bastante preocupado é que esses atletas parecem que costumam perder peso muito precocemente na vida deles. Então a gente perguntou com que idade que eles começaram a perder peso. E a gente percebe que uma quantidade significativa, um percentual significativo, começa a perder ainda na infância e na adolescência, na puberdade. Tá? Então a maior parte deles perde aqui na puberdade, entre os 12 e os 15 anos de idade, começa a perder com 12, 15 anos de idade, bem numa fase de crescimento, né? Ou ainda mais cedo do que isso. Veja, 5%, 15% dos atletas começaram a perder com 11 anos ou menos. E a gente também percebeu que quanto mais cedo eles começavam a perder peso, pior tendia a ser as estratégias de gerenciamento de peso deles, o comportamento de gerenciamento de peso deles. Então, a gente aplicou um questionário, e esse questionário, ele resultava em um score. E quanto mais alto esse score, pior era o gerenciamento de peso desses atletas. Mais agressivos eram os métodos de perda de peso desses atletas. E a gente percebeu que aqueles que começavam mais cedo, né, com 9 anos, 12 anos, aqui na puberdade, eram os que apresentavam maior score em relação àqueles que começavam mais tarde, já na idade adulta. Então, aqui está dando uma indicação para a gente de que se a gente puder postergar esse início da perda rápida de peso, tanto melhor. Em relação aos métodos que eles usam, né, na verdade, eles não costumam usar um método apenas, eles costumam fazer uma combinação de métodos. Aquele que os atletas relatam com mais frequência é aumentar a quantidade de exercício, né, ou, em outras palavras, aumentar o volume de treino. Mas eles também frequentemente ingerem menos comida, né, fazem porções menores, cortam doce, carboidrato, guloseima, pulam refeições, fazem jejum, especialmente antes da pesagem, né,
A maioria deles não come nada nas 24 horas que antecede a pesagem. Muitos fazem 2 dias de jejum antes da pesagem. E, obviamente, várias técnicas de desidratação, né? Eles reduzem a quantidade de líquido ingerido, eles forçam a perda de líquido, e agora eles estão criando novos métodos de perda rápida de peso, né? De desidratação. Por exemplo, aqui o que eles chamam de water load, que seria você ingerir uma quantidade muito grande de água de uma única vez. Isso faria com que seus hormônios fossem direcionados para a perda de água, né? E aí você deixa de ingerir água. Então, seria um jeito de você forçar ainda mais a perda de líquido do seu organismo. E eles também, eventualmente, lançam mão de métodos extremos, né? Então, por exemplo, provocar vômito, usar diuréticos e usar laxantes. E assim, isso aqui parece uma coisa absurda. Como assim um cara vai provocar vômito? Ele vai vomitar para perder o peso do vômito, né, do líquido, dos ácidos estomacais, né? Isso parece uma coisa que poucas pessoas vão usar, mas na verdade não, né? Uma frequência bastante alta de atletas relataram já ter usado pelo menos uma vez colocar o dedo na goela para induzir vômito, né? E eu, na minha carreira de atleta amador de judô, eu presenciei isso algumas vezes, né? Alguns colegas meus, no momento da pesagem, né? Porque, assim, geralmente a pesagem, o atleta tem um período para se pesar, né? Esse período dura mais ou menos 1 hora. E aí, nessa 1 hora, vamos supor que a pesagem vai das 7 às 8 da manhã. O atleta tem qualquer momento desse período para bater o peso dele. Se ele se pesa às 7 da manhã e ele está 1 quilo acima do peso dele, ele tem 1 hora para perder esse 1 quilo. E aí ele começa a fazer de tudo para perder 1 quilo em 1 hora. Começa a mascar chiclete para salivar e cuspir, começa a correr no sol com um monte de casaco para suar, começa a fazer, né, qualquer coisa. Aí vamos supor que ele chega 5 minutos antes de acabar a pesagem e ainda faltam 100 gramas para ele bater o peso. O que um cara que tem 5 minutos para perder 100 gramas pode fazer? Geralmente é nesse momento que ele vai no banheiro, enfia o dedo na goela, né, induz vômito, perde esses 100 gramas vomitando, e se pesa e consegue bater o peso. Eu já presenciei colegas meus fazendo isso, né, no salão de pesagem. Bom, em relação aqui a métodos de desidratação para forçar a perda de líquido, existem várias coisas que os atletas podem fazer para forçar a perda de líquido, né? Aqueles que têm acesso à sauna podem fazer sauna, alguns colocam a bicicleta dentro da sauna para conseguir treinar dentro da sauna. Aqueles que não têm acesso à sauna, eles, se morarem em um local quente, né, ensolarado, eles podem treinar debaixo do sol, né, eles preferem correr ao meio-dia no sol. Muitas vezes usam roupas de plástico, de borracha, eles correm no sol com roupa de plástico e borracha, eles treinam com roupa de plástico e borracha dentro da sauna, eles combinam todos esses métodos. Alguns deles preferem não treinar para não se cansar, então eles preferem passar o dia inteiro ou a noite inteira com roupa de plástico suando, né? Como eu falei para vocês, quando eles se aproximam da competição, da pesagem, eles começam a mascar chiclete, chupar bala para salivar e cuspir. Agora, mais recentemente, alguns atletas começaram a apertar a pele com cartão de crédito para ver se consegue tirar a água da pele. Enfim, né? Parece que hoje em dia cada um está criando o seu próprio método. Inclusive, a indústria percebeu um filão aí, percebeu um nicho, onde ela consegue vender produtos direcionados para perda rápida de peso, né? A Everlast, que é uma empresa que tem uma atuação forte no setor de lutas, produz roupas, né? O famoso saco plástico, né? Aquele que eu pegava na minha casa ali, cortava para vestir e colocar embaixo do kimono. Hoje em dia, você consegue comprar uma roupa que é um saco plástico que te faz suar, né? Outra coisa que preocupa bastante que a gente observou é quem que aconselha, né? Quem que ensina, quem que influencia os atletas mais jovens a perder peso, né? E a gente perguntou, foi o seu médico? Foi o seu nutricionista? Foi algum profissional de saúde? Não. Geralmente, eles aprendem a perder peso, eles são estimulados a perder peso pelos seus colegas mais velhos de treino e pelos seus senseis, pelos seus próprios professores.
E isso explica como que a tradição se mantém, né? As pessoas, elas ensinam as outras, os mais novos, a fazer aquilo que elas já faziam. E elas aprenderam aquilo com os mais velhos. Então, essa cultura da perda rápida de peso, ela se mantém por gerações e mais gerações nos esportes de combate. Muito bem, vou falar um pouquinho agora sobre os efeitos da perda rápida de peso, tá? Vou falar um pouco sobre desempenho, efeitos sobre o desempenho e sobre a saúde. Começando sobre os efeitos sobre a saúde, bom, existe uma série de efeitos, né, potencialmente negativos da perda rápida de peso, tá? Quando você faz essas técnicas de desidratação, obviamente, você leva o seu corpo à hipoidratação, né, um estado hipoidratado. E se você tem menos água, você tem, obviamente, dificuldades de fazer termorregulação, né? Vamos lembrar aqui que a termorregulação em temperaturas mais quentes acontece via produção de suor. Se o seu organismo não produz suor, você não consegue termorregular. E essa termorregulação também acontece via evaporação do suor. Você tem que produzir e o suor tem que evaporar, tem que mudar de estado físico. E se você está usando roupas que não te permitem fazer evaporação de suor, não permite transpirar, fazer a respiração pela pele, né, respiração não é o termo certo, não permite você evaporar o suor, né, roupa de plástico, por exemplo, roupa de borracha, obviamente você vai ter um aumento da temperatura corporal. Então, um dos quadros mais comuns que a gente observa é a hipertermia. A hipertermia por si só, ela pode levar a um quadro grave, né, se chegar a valores mais extremos, geralmente acima de 40 graus, já tem risco de ter problemas agudos, eventos agudos. A desidratação, né, ou a hipodratação também leva ao aumento da viscosidade sanguínea, né, existe uma redução do volume plasmático, e quando aumenta a viscosidade sanguínea, a gente gera um estado pró-trombótico, né, que facilita a formação de trombos e coágulos. Isso também está associado com os eventos mais graves que já aconteceram, que foram reportados. A perda rápida de peso também está associada com imunossupressão e aumento da incidência de infecções oportunísticas, né, geralmente infecções do trato respiratório superior, gripes, resfriados e herpes também. Desequilíbrio hormonal, então tem alguns relatos de redução de testosterona, aumento de cortisol, aumento de GH, isso pode gerar um desequilíbrio hormonal transitório. Tem relatos de piora do estado cognitivo e de piora do perfil do humor, tá? Então isso aqui começa a ficar mais preocupante para atletas em idade escolar, né, aqueles que estão no ensino médio, ensino superior e que competem, que perdem peso constantemente. E aqui alguns efeitos adversos comuns, né, que foram relatados: tontura, náusea, sangramento de nariz, né, isso aqui, febre, então isso aqui tudo já está relacionado com hipertermia, sintomas de gripe resfriada, que está associado com a imunossupressão, e a desorientação, que está associado com esse sintoma aqui de tontura, que eu já vou explicar melhor para vocês, que os atletas podem, dependendo do quanto de peso que eles perdem, entrar num estado, assim, meio letárgico, tá? A disfunção cognitiva é tão grande que eles podem se aproximar de um estado de letargia. Alguns efeitos adversos mais incomuns e mais raros, porém mais graves: insuficiência renal aguda, rabdomiólise, parada cardíaca, acidente vascular cerebral e morte. Sim, existe, hoje em dia, a gente tem um site que mantém um registro de todos os efeitos adversos graves relacionados com perda rápida de peso. E vocês vão observar que os mais comuns estão associados com insuficiência renal. Inclusive no UFC, uma das maiores causas de cancelamento de luta são atletas que estão cortando peso e precisam ser internados no hospital com insuficiência renal. A gente tem um caso que teve uma grande repercussão no Brasil, né, um atleta brasileiro, o Leandro Feijão, que morreu fazendo sauna, perdendo peso,
e a causa da morte dele foi um AVC. E existem outros relatos de morte também, esse não é o único, tá? Tem pelo menos 6 relatos de morte na literatura de atletas jovens, saudáveis, que estavam perdendo peso, e todas essas mortes têm alguns pontos em comum. Todos eles já tinham perdido muito peso, então já tinham, não era uma perda de peso pequena, era uma perda de peso bastante extrema. Todos estavam em estados de desidratação muito severo, e aí as causas da morte sempre giram em torno disso, né? Ou é hipertermia, ou é parada cardíaca, ou AVC ou rabdomiólise, tá? Então, tudo associado com os efeitos adversos da perda rápida de peso e da desidratação severa. Então, aqui eu trouxe um vídeo para vocês verem com os seus próprios olhos o que é um atleta que entra nesse estado de letargia. Vocês estão me acompanhando aqui, né? Sim. Beleza. Então aqui, ó, um vídeo de um atleta que não consegue nem caminhar sozinho para a balança, tá? Esse aqui é o estado que ele está chegando para se pesar. Você vê que os treinadores deles precisam ficar segurando ele, porque ele mal consegue ficar em pé, né? Vocês podem ver que é um brasileiro, inclusive. Bom, tá bom. Acho que deu para ver, né? Perfeito. Acho que isso ilustra bem o que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer em relação ao estado, né, que esses atletas podem chegar, dependendo da quantidade de peso que eles têm que perder, né? Então, é disso que a gente está falando quando a gente pensa nos efeitos que essas práticas têm sobre a saúde. Bom, em relação ao desempenho, o que a gente tem de efeitos da perda rápida de peso sobre o desempenho? Depende de vários fatores, tá? Primeiro, quanto de peso que foi perdido. Perdas de peso pequenas, né, perdas menores, de 2% até 5%, provavelmente tem um efeito menor, em comparação com perdas de 10%, 15%, 20%. Também tem que observar quão rápida foi feita essa perda de peso, né? Foi uma perda, o cara perdeu muito peso em pouco tempo, ele fez uma perda gradual, né? Como que isso aconteceu? Outra coisa muito importante é se houve tempo de recuperação, e aqui quando eu falo de recuperação, eu falo de intervalo após a pesagem até o início da luta, né? Quantas horas esse atleta teve para se recuperar, quais foram as estratégias de recuperação que esse atleta usou, e também o que exatamente a gente considera como desempenho, porque a gente pode, dependendo da perspectiva, olhar para coisas bem diferentes, né? Tem muita gente que olha para teste laboratorial, né, teste de capacidade física, e considera isso como desempenho, e tem outras pessoas que preferem observar o que acontece no resultado da luta de verdade. Então, vamos discutir isso melhor. Então, em relação ao intervalo de recuperação, esse é um fator muito importante que vai afetar, que vai determinar o quanto que a perda rápida de peso prejudica ou não o desempenho, tá? Então, normalmente os atletas, eles, após a pesagem, eles têm um intervalo aí que pode variar de menos de 1 hora, né, alguns minutos, até mais de um dia, mais de 24 ou 36 horas, até o início da luta. Então, após a pesagem até o início da luta, eles têm um período de recuperação. E nesse período de recuperação, o que eles fazem eles se recuperam, né, da pesagem, eles se realimentam, eles se reidratam, eles relaxam, eles descansam, eles tentam se repor as energias que eles perderam durante a perda de peso para a luta que vai começar. E o que a literatura mostra para a gente é que se o tempo de recuperação for menor do que 3 horas, capacidades físicas como a capacidade aeróbia, capacidade anaeróbia e potência anaeróbia são reduzidas.
Para períodos de recuperação superiores a 4 horas, provavelmente sem efeito, tá? E vale dizer que isso aqui se refere a perdas de até 5% do peso corporal. Na verdade, a literatura científica como um todo não tem muitos dados com perda de peso acima de 5% do peso corporal, por questões éticas, né? Dificilmente algum comitê de ética iria aprovar um estudo em que os pesquisadores fazem com que o atleta percam 10, 15, 20% do peso corporal deles, porque tem um risco, né? A gente sabe os riscos são iminentes, então você não vai conseguir observar muitos estudos com perdas de peso superiores a 5%. Então, aqui está um estudo que também foi parte do meu mestrado, em que a gente fez uma perda de peso de 5% em 5 dias, e a gente deu um intervalo de 4 horas para os atletas se recuperarem. E aí a gente avaliou o desempenho intermitente, tá? A gente fez séries seguidas do teste de engage para membros superiores, tá? Isso aqui foi feito com atletas de judô. E aqui a gente tem o grupo perda de peso em preto, e aqui o grupo que não perdeu peso, o grupo controle em branco. Aqui antes e após a perda de peso, vocês podem ver que não tem nenhuma diferença, o desempenho se manteve o mesmo, provavelmente porque quando você perde apenas 5% do peso corporal, se você tiver pelo menos 4 horas para se recuperar, né, você consegue recuperar bem sua capacidade física, tá? A literatura também mostra que estratégias agressivas de recuperação são melhores para recuperar do que estratégias menos agressivas. E aqui, quando a gente fala, usa o termo agressivas, a gente está se referindo à quantidade de nutrientes que é reposta, sobretudo carboidrato, tá? Ao que tudo indica, a ingestão de carboidrato aqui é essencial para a recuperação pós-pesagem. Esse estudo aqui, por exemplo, né, ele testou 2 grupos diferentes, um que consumiu quantidade alta de carboidrato e outro consumiu quantidades moderadas de carboidrato. Isso durante um período de 5 horas de recuperação, tá? A quantidade de calorias foi exatamente a mesma entre os 2 grupos. Eles avaliaram o desempenho antes, tá? Após, e 5 horas após a recuperação. Antes da perda de peso, após a perda de peso e 5 horas após a recuperação. Então, aqui a gente tem antes, após e 5 horas de recuperação. Vocês podem ver que no grupo que comeu pouco carboidrato, o desempenho não se recupera, aqui nessa linha achurada, ao passo que o grupo que ingeriu mais carboidrato teve uma recuperação do desempenho após as 5 horas. Tá? Então, parece que os carboidratos são importantíssimos para que o atleta se recupere bem pós-pesagem. E aí, aquilo que eu tinha comentado com vocês, é importante a gente distinguir a diferença entre testes laboratoriais, que na verdade avaliam a capacidade física, e o desempenho em competição. Porque assim, no final das contas, o que o atleta de luta precisa não é ter mais potência aeróbia ou potência anaeróbia. O que ele precisa é ganhar medalha, subir no pódio, ganhar a luta. É isso que importa para ele no final das contas. E aí tem alguns estudos que avaliaram a relação entre perda de peso e desempenho real, desempenho na vida real em competição. A primeira evidência vem aqui do meu mestrado de novo, tá? Em que a gente observou que atletas de níveis competitivos maiores, né, que eles se competiam em competições internacionais e nacionais, eles tendiam a apresentar um score maior no questionário de perda rápida de peso. Ou seja, eles tinham estratégias mais agressivas de perda de peso. Seria o mesmo que dizer que eles perdiam mais peso, tá? Em comparação com aqueles que estavam competindo, que não conseguiam chegar nesses níveis maiores. Tem um outro estudo bastante interessante, que eles pegaram um grupo de atletas que iam participar de uma competição, e aí eles fizeram um programa de perda de peso consciente, digamos assim, um programa de perda de peso não agressiva. E aí eles observaram aqueles atletas que aderiram a esse programa de perda de peso não agressiva e aqueles que não aderiram. E eles perceberam que aqueles que não aderiram à perda de peso não agressiva, né, aqueles que foram mais agressivos na perda
na perda de peso, também foram melhor na competição, né? Mais uma evidência de que perder peso parece que melhora o desempenho na competição. E aí, outros estudos, né, pelo menos outros 2 estudos, perdão, saiu mais um agora recentemente, não coloquei na apresentação, mas tem agora mais um estudo com MMA, que mostra achados similares, né, aqueles que perdem mais peso tendem a desempenhar melhor em competição, tendem a ter mais sucesso competitivo. E pelo menos 2 estudos mostraram resultados diferentes. Nesses casos aqui, eles não mostraram associação entre perda de peso e sucesso competitivo. Eles não mostraram que perder peso piora desempenho ou tem menos sucesso. Eles simplesmente não mostraram associação. Portanto, o que a gente pode concluir da literatura que avalia sucesso competitivo e perda de peso? Ou a perda de peso favorece, ou ela é indiferente. Não existem evidências de que perder peso seja prejudicial para o desempenho competitivo. Então, se a gente observar, né, até o que a gente discutiu até aqui, a gente pode concluir que a perda rápida de peso tem potencial para prejudicar a saúde do atleta, né, se a gente olhar para os efeitos da saúde, e que a perda rápida de peso tem potencial para aumentar o desempenho. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, se a gente observar a declaração de Lausanne, né, o que é a definição, como que o doping é definido? Aqui, pela declaração de Lausanne, doping é o uso de um artifício, tá, seja uma substância ou um método, que seja potencialmente perigoso para a saúde dos atletas e ou capaz de melhorar o desempenho dos atletas. Então, vejam, potencial para prejudicar a saúde do atleta e potencial para aumentar o desempenho. Um artifício, seja ele uma substância ou um método, tá? A declaração de Lausanne também coloca um terceiro aspecto aqui importante para que algo seja considerado doping, que é a violação do fair play, tá? Portanto, para que algo seja considerado doping, é preciso atingir 3 critérios. Tem que ter potencial para melhorar o desempenho, tem que ter potencial para prejudicar a saúde dos atletas e tem que ferir o espírito esportivo. Eu mostrei para vocês, né, que essas 2 condições aqui são atendidas pela perda rápida de peso. Então, né, essas 2 condições são atendidas pela perda rápida de peso. Vamos discutir agora a questão do fair play. Por que na minha visão, na minha opinião, a perda rápida de peso fere o fair play? Basicamente, quem perde peso, quem luta com atletas menores, mais leves e mais fracos, está obtendo uma vantagem competitiva indevida, obtida às custas de procedimentos que oferecem riscos. Esses caras só conseguem descer de peso às custas de procedimentos de perda rápida de peso que oferecem riscos. Essa vantagem que eles obtêm obriga outros atletas a fazer a mesma coisa, aquela velha história do pequenininho que encontra um gigante na sua categoria e é obrigado a descer de categoria também, para que ele deixe de ter desvantagem. Não é nem que ele quer ter vantagem, ele quer não ter desvantagem. E isso gera um verdadeiro efeito cascata. Aqueles atletas que não estiverem dispostos a correr risco para perder peso, eles vão ficar em desvantagem, porque eles vão lutar com atletas maiores. E isso desvirtua o princípio elementar das categorias de peso, né? Os atletas sempre lutam acima do seu limite. A categoria que eles lutam não é condizente com as características físicas, o biotipo dos atletas, tá? Isso acaba criando uma nova capacidade relevante para o esporte. Que capacidade é essa? Atletas que conseguem perder peso, muito rapidamente, sentindo poucos efeitos sobre o desempenho, eles tendem a estar melhor na competição. Se você pegar um atleta que é muito bom nas lutas, mas que sofre muito para perder peso, ele tende a ter menos sucesso do que aquele atleta que se dá bem com a perda rápida de peso, né? Portanto, né, eu sou da opinião e defendo a tese de que a perda rápida de peso também fere o espírito esportivo.
Portanto, a perda rápida de peso, ela atinge todos, né, os critérios para ser qualificada como doping. E, portanto, eu defendo que ela deva ser um método a ser banido do esporte, tá? Ao banir a perda rápida de peso, a gente garantiria o direito dos atletas de competir com equidade, sem ter de se sujeitar a métodos perigosos e desconfortáveis. E também evita que aqueles que estão dispostos a arriscar as suas vidas e a sua saúde obtenham vantagem sobre aqueles que não querem se submeter a esses procedimentos que são, no mínimo, desconfortáveis. E aí, então, a gente defende a ideia de que a gente precisa banir a perda rápida de peso dos esportes de combate, tá? Claro que depois desse artigo aqui que a gente escreveu, nada mudou. Bom, gente, para finalizar aqui, só para dizer de recomendações para perda rápida de peso, eu diria assim, bom, não fazer. Essa seria a principal recomendação. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que, para quem trabalha com os esportes de combate, essa é uma recomendação muito pouco realística, né? Não é viável na grande maioria dos casos. Porque se o atleta não perder peso, ele vai estar em desvantagem. E para quem trabalha com esporte profissional, né, o caso do MMA, do boxe, esses atletas muitas vezes têm obrigações contratuais, né? Então, eles, sei lá, assinam contratos de 5 lutas na categoria tal. Então, eles são obrigados a bater esse peso, né? Então, às vezes, não perder peso não é algo factível. Então, dentro dessa realidade, né, de que não dá para não perder peso, eu diria o seguinte: evitar flutuações muito, muito grandes, muito intensas, de alta magnitude, né, acima de 5% do peso corporal. Procure manter as perdas rápidas de peso dentro dos 5% de peso corporal. Observe com qual frequência que seu atleta compete, né? Ele é um competidor amador de judô, de jiu-jitsu, karatê, taekwondo, que vai competir todo final de semana ou 2, 3 vezes por mês. Nesse caso, ele precisa fazer reduções de peso pequenas, reduções menores, tá? Se você trabalha com um atleta que luta, né, esporte profissional 1, 2 vezes por ano, você talvez consiga implementar perdas de peso um pouco maiores, tá? Lembrando que quanto maior, maior o risco. Sempre que possível, fazer perdas graduais, né? A gente tem que lembrar que o ajuste de peso e da composição corporal são parte do planejamento da temporada, né? Não é uma coisa que você fala, opa, vou lutar, meu Deus, tem um problema, vou resolver na hora. Não, você tem que se planejar. E esse planejamento inclui ajuste de peso e de composição corporal, tá? As perdas rápidas devem ser restritas ao mínimo. Então, sempre que possível, faça a perda gradual e deixe para o final, né, deixe para perder rapidamente apenas aquilo que você não conseguiu perder de forma gradual. E assim você minimiza suas flutuações rápidas. Se você não consegue manter, né, se você não consegue ter um comportamento minimamente adequado de perda de peso, muito provavelmente você está lutando numa categoria incompatível com o seu peso. Tá? Se você tem constantemente problemas para bater o peso, provavelmente você está numa categoria que não condiz com o seu biotipo. Durante a perda de peso, a manutenção do consumo de proteínas elevado ajuda a preservar a massa muscular, o que é importante. E manter o consumo de carboidratos razoavelmente elevados preserva as capacidades físicas, tá? E aqui, assim, né, não dá para você manter alta proteína, alto carboidrato e ainda assim fazer uma dieta hipocalórica, né? Então, é possível, é provável que você tenha que fazer algum tipo de periodização de carboidrato para que você consiga reduzir a quantidade total de calorias, tá? Durante a recuperação pós-pesagem, a reposição hídrica é fundamental, tá? Hídrica e eletrolítica, e também de carboidratos, tá? De preferência com consumo de alimentos, tá? Isso aqui deve ser prioritário. E também, né, atletas que fazem uso de muitos suplementos, tomar cuidado com aqueles que levam ao ganho de peso, como é o caso, por exemplo, da creatina. Então, eu tentei terminar um pouquinho antes aqui para dar tempo da gente discutir um pouco, conversar um pouco. Aqui estão os meus contatos, para quem quiser algum material, tirar alguma dúvida. E é isso, estou à disposição aí para conversar com vocês.
Obrigado, Guilherme.